Amigo vascaíno, o mercado da bola começou a esquentar de verdade e o Vasco já dá os primeiros passos para reforçar o elenco de 2026. A madrugada de ontem foi marcada pela chegada de Johan Haas ao Rio de Janeiro, enquanto Alan Saldívia, zagueiro uruguaio, é aguardado para se apresentar ainda nesta sexta-feira. Esses são os primeiros nomes que chegam para reforçar o Cruz Maltino na temporada, mas a direção do clube não pretende parar por aí. O objetivo é montar um time competitivo e o torcedor pode esperar por novidades importantes nas próximas horas. A expectativa é grande, porque além da chegada de reforços, também existem movimentações de saída que podem impactar o elenco. 2 jovens talentos da base, conhecidos como joias do clube, podem estar de saída ainda nesta janela, e isso certamente vai mexer com os planos do técnico Fernando Diniz. Enquanto o Vasco trabalha para acertar o elenco, o Campeonato Carioca de 2026 já começou a ganhar forma. A cerimônia de abertura trouxe detalhes importantes sobre a competição, incluindo a definição da bola oficial e a confirmação da premiação, algo que não ocorria de forma tão organizada há bastante tempo. Esse ano, o torneio recebe o nome de Apolinho, em homenagem a um grande jornalista carioca que deixou um legado importante para a imprensa esportiva da cidade. A estrutura da competição também já foi definida. Os clubes estão divididos em grupos e o Vasco integra o Grupo B ao lado de Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. O Grupo A conta com Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. Na primeira fase, cada clube enfrentará todos os adversários do seu próprio grupo, totalizando 6 rodadas de confrontos que vão determinar o campeão da Taça Guanabara. A premiação também chama a atenção e pode ser um grande motivador para os clubes. Só por participar do campeonato, o Vasco já recebe R$ 6.600.000, enquanto o Flamengo inicia com 10 milhões. Mas não para por aí. O campeão da Taça Guanabara soma mais 1 milhão aos cofres e as equipes que chegarem às quartas de final garantem também 1 milhão adicional. Quem avançar para a semifinal recebe R$ 5.500.000 e o finalista da competição leva 5 milhões, com o campeão somando mais 5 milhões. Com isso, o Vasco tem a possibilidade de encerrar a competição colocando até R$ 24 milhões nos cofres, caso conquiste tanto a Taça Guanabara quanto o título do Campeonato Carioca. É um incentivo financeiro significativo e que dá ao torcedor mais um motivo para acompanhar de perto cada partida. Falando em reforços, Alan Saldívia chega com a missão de disputar a zaga com Carlos Cuesta. O uruguaio terá contrato até o final de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, e o Vasco adquiriu 55% do seu passe pelo valor de R$ 1.200.000, podendo chegar a R$ 8.100.000 com bônus por metas. A chegada de Saldívia eleva o nível do elenco e cria uma disputa saudável pela titularidade, obrigando Cuesta a se superar para manter sua posição. Johan Haas, por sua vez, já está incorporado ao time e representa uma opção de qualidade para o setor ofensivo. Um jogador que Fernando Diniz pediu pessoalmente e que traz versatilidade para o ataque do Cruz Maltino. A combinação desses reforços mostra que o clube está comprometido em fortalecer o grupo e não pretende economizar esforços para ter um time competitivo. Por outro lado, também existem movimentações de saída. Paulinho, lateral direito,
Está fora dos planos do técnico e pode vestir a camisa do Ferroviária em 2026, enquanto Leandrinho recebeu proposta de clube dos Emirados Árabes e a tendência é que aceite, gerando uma negociação vantajosa para o Vasco. Internamente, o clube ainda avalia as possibilidades, considerando o impacto dessas saídas e a necessidade de repor jogadores com qualidade, especialmente nas posições de lateral, onde o elenco precisará se ajustar rapidamente. Além disso, há interesse externo por Pablo Ver, atacante argentino que se tornou ídolo do clube. A negociação é complexa, mas não impossível, e deve movimentar o mercado nos próximos dias. O Vasco segue atento a todas as oportunidades, buscando manter o equilíbrio entre chegadas e saídas, enquanto fortalece sua equipe para a temporada, que promete ser intensa. Enquanto isso, o Campeonato Carioca vai começar a definir os rumos do ano. O Vasco estreia contra equipes tradicionais e precisa se posicionar desde o início, buscando não só bons resultados, mas também garantir premiação importante que pode ser decisiva para o orçamento do clube. A direção entende que cada partida terá impacto direto no planejamento financeiro e esportivo, e o torcedor tem motivos para acompanhar de perto cada detalhe. Com os novos reforços, ajustes no elenco e a expectativa de premiações expressivas, o Cruz Maltino inicia 2026 com foco total em construir uma temporada sólida, equilibrando o talento jovem da base e experiência de jogadores contratados, criando um cenário promissor para voltar a brigar forte tanto no estadual quanto em competições nacionais. A chegada de reforços, as negociações de saída e as definições do Campeonato Carioca mostram que o Vasco está mais ativo do que nunca no mercado da bola. O time se prepara para encarar adversários tradicionais, enquanto busca se fortalecer em todas as posições. A expectativa é que Alan Saldívia traga segurança à zaga, Haas amplie as opções ofensivas e que os jovens talentos, mesmo que negociados, continuem contribuindo para o crescimento do clube. Cada movimentação é estratégica, pensada para equilibrar qualidade e recursos financeiros, mostrando que o Vasco está disposto a investir no sucesso da temporada e a voltar a disputar posições de destaque, reconquistando a confiança do torcedor e mostrando que 2026 será um ano de oportunidades e desafios. O início do Campeonato Carioca, portanto, não é apenas uma competição esportiva, mas também um termômetro do planejamento do Vasco para 2026. Cada rodada, cada vitória e cada derrota vai impactar o futuro do time, tanto dentro de campo quanto fora dele, no orçamento e na capacidade de investimento. A direção está atenta, negociando reforços e ajustando o elenco para manter a competitividade, enquanto o torcedor acompanha ansioso a estreia do Cruz Maltino. O clima é de expectativa, e cada notícia sobre contratações ou saídas é acompanhada de perto por quem vive e respira o Vasco, mostrando que a temporada promete ser intensa e movimentada desde os primeiros dias do ano. Enquanto o time se prepara para os desafios da temporada, a relação com a torcida também ganha destaque. O Vasco sabe que precisa corresponder às expectativas de um público apaixonado e que acompanha cada detalhe do mercado da bola. A chegada de jogadores como Haas e Saldívia cria um novo clima de esperança e otimismo, ao mesmo tempo em que pressiona o elenco a mostrar resultados imediatos. O Campeonato Carioca será o primeiro teste para esse novo grupo, e cada partida vai servir como termômetro para medir o desempenho, o entrosamento e a capacidade do Vasco de se firmar como candidato aos títulos.
A temporada de 2026 começa com grandes expectativas e a certeza de que cada movimento no mercado da bola foi planejado para fortalecer o time. O Vasco também mantém atenção especial aos jovens da base. Mesmo com possíveis saídas, esses talentos representam não só o futuro do clube, mas também a possibilidade de gerar receitas importantes com negociações estratégicas. A gestão busca equilibrar a necessidade de reforços imediatos com a valorização da base, garantindo que o clube continue competitivo sem comprometer o desenvolvimento dos atletas mais jovens. A temporada começa, portanto, com um cenário complexo, mas promissor, onde cada decisão tomada fora de campo terá reflexo direto no desempenho dentro dele, mostrando que o Vasco entra em 2026 com planejamento, estratégia e vontade de crescer. Seguindo com as novidades do Cruz Maltino, a chegada de Alan Saldívia promete trazer ainda mais equilíbrio à defesa do Vasco. O zagueiro uruguaio chega com a missão de fortalecer a retaguarda e disputar espaço com Carlos Cuesta, criando uma disputa saudável que tende a elevar o nível técnico do time. A expectativa é de que a dupla consiga se complementar, oferecendo segurança e consistência para o sistema defensivo. Algo que será essencial diante dos adversários que o Vasco vai enfrentar no Campeonato Carioca. Além disso, a chegada de Saldívia sinaliza a intenção clara da diretoria de reforçar setores estratégicos, sem abrir mão da competitividade e da qualidade técnica exigida por Fernando Diniz. Enquanto isso, Johan Haas já se integrou ao elenco e começa a se adaptar ao estilo de jogo do técnico. O meia-atacante traz versatilidade e experiência, sendo uma opção para diferentes posições ofensivas. Haas chega com o objetivo de agregar criatividade e velocidade, características que podem ser decisivas em jogos contra equipes tradicionais do Rio de Janeiro. A expectativa da torcida é grande, porque o jogador é conhecido por seu comprometimento e habilidade, atributos que podem fazer a diferença em partidas apertadas e decisivas, principalmente nos confrontos contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Com ele, o ataque do Vasco ganha opções táticas e maior mobilidade, algo que será explorado ao longo do ano. Nos bastidores, o Vasco continua atento a movimentações no mercado de transferências. A possível saída de Paulinho, lateral direito, já gera repercussão, e a negociação com o Ferroviária deve ser concluída em breve. O clube, mesmo abrindo mão de alguns jogadores, mantém o foco em reforçar posições críticas, garantindo que a equipe continue competitiva. Leandrinho, outro jovem promissor, recebeu proposta do Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos, e a tendência é que o Vasco aceite a negociação, aproveitando a oportunidade financeira sem comprometer o equilíbrio do elenco. Essas saídas fazem parte de um planejamento estratégico que busca gerar recursos para futuras contratações e fortalecer a equipe em posições essenciais. Enquanto o elenco se ajusta, o Campeonato Carioca de 2026 se aproxima, trazendo consigo grandes expectativas para o Vasco. Com os grupos definidos, o Cruz Maltino terá confrontos importantes desde a primeira rodada e cada ponto conquistado será determinante para avançar na competição. O clube precisa mostrar força desde o início, equilibrando a busca por resultados imediatos com a necessidade de integrar os novos reforços. A disputa promete ser acirrada, e o Vasco terá que lidar com equipes experientes, ao mesmo tempo em que explora a oportunidade de engajar a torcida e garantir premiações expressivas que podem ser decisivas para o orçamento do clube. O calendário da temporada exige atenção e planejamento.
O Vasco não só terá que lidar com o Campeonato Carioca, mas também preparar o elenco para possíveis desafios em competições nacionais e regionais. O equilíbrio entre jogos e treinos será fundamental, e a comissão técnica terá que encontrar o melhor ritmo para o time, garantindo que os jogadores estejam preparados física e mentalmente. A chegada de reforços como Saldívia e Haas permite que Fernando Diniz tenha alternativas, podendo ajustar a formação e a estratégia de acordo com cada adversário, mantendo a equipe competitiva e capaz de reagir a diferentes cenários durante a temporada. Do ponto de vista financeiro, o Vasco entra em 2026 com boas perspectivas. A premiação do Campeonato Carioca, aliada à possibilidade de negociações estratégicas de jogadores, oferece recursos que podem ser reinvestidos no elenco e na estrutura do clube. A administração entende que é crucial equilibrar receita e investimento, garantindo que o time continue competitivo, sem comprometer a sustentabilidade financeira. Com a chegada de reforços e a venda de alguns atletas, o Cruz-Maltino demonstra capacidade de planejar de forma estratégica, preparando-se não apenas para vencer partidas, mas também para fortalecer o clube como instituição. Além das movimentações de mercado e da preparação para o estadual, o Vasco mantém atenção especial ao desenvolvimento de jovens talentos da base. Mesmo com a possibilidade de alguns deles serem negociados, o clube busca garantir que os atletas que permaneçam tenham oportunidades de crescimento e visibilidade, servindo como alternativa para o time principal ou como potencial fonte de receita futura. Essa abordagem mostra que o Vasco não pensa apenas no curto prazo, mas também constrói uma estratégia sustentável para o futuro, equilibrando experiência e juventude, qualidade e potencial de valorização. O início do Campeonato Carioca trará o primeiro teste real para o novo elenco. Cada partida será uma oportunidade de avaliar o desempenho dos reforços, a adaptação dos jogadores ao sistema de Diniz e a capacidade do time de competir em alto nível. A torcida do Vasco acompanha ansiosa cada notícia, cada chegada e cada saída, ciente de que o sucesso da temporada dependerá da integração do elenco, da postura da equipe dentro de campo e da gestão estratégica do clube. As expectativas são altas e cada detalhe, desde os treinamentos até as negociações de mercado, será decisivo para que o Cruz-Maltino comece 2026 com o pé direito. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um comentário aparentemente simples foi suficiente para incendiar as redes sociais e agitar os bastidores do futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, um dos maiores nomes da história do esporte, teria feito elogios ao Vasco da Gama em uma conversa informal, segundo pessoas próximas ao craque. A fala, que rapidamente ganhou contornos de rumor, foi interpretada como um reconhecimento à grandeza do clube carioca e à sua tradição no cenário mundial. De acordo com relatos, Cristiano teria destacado a força histórica do Vasco, mencionando o peso da camisa, a torcida apaixonada e o papel do clube na formação de grandes jogadores. O tom respeitoso e admirado surpreendeu até mesmo interlocutores acostumados com o discurso sempre direto do português. Para muitos, não se tratou apenas de uma gentileza protocolar, mas de uma demonstração genuína de conhecimento sobre o futebol brasileiro. A partir daí, a especulação tomou conta. Torcedores passaram a imaginar se o elogio poderia esconder algo maior.
como uma simpatia antiga ou até uma curiosidade do astro em relação ao clube. Embora não exista qualquer indicação concreta de aproximação formal, o simples fato de Cristiano Ronaldo citar o Vasco já foi suficiente para recolocar o nome do clube em debates internacionais, ainda que de maneira informal. Nos corredores do futebol, comentários assim nunca são vistos como inocentes. Dirigentes, empresários e torcedores sabem que palavras têm peso, principalmente quando vêm de alguém com a influência global de Cristiano Ronaldo. Mesmo sem promessas, sem negociações e sem qualquer cenário definido, o elogio alimenta sonhos e reforça a ideia de que a marca Vasco continua viva e respeitada além das fronteiras do Brasil. Se foi apenas admiração espontânea ou algo que ainda pode render novos capítulos, ninguém sabe. No futebol, porém, rumores nascem exatamente assim: de uma frase solta, de um elogio inesperado e da imaginação coletiva que transforma palavras em possibilidades. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!